Fala galera raiz! Agora vídeo novo aqui neste canal num formatinho um pouco diferente. Vocês devem estar sentindo falta da Thalita por aqui, mas o vídeo de hoje eu vou apresentar sozinho porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal visitando a ATD Conference, que é a maior feira de treinamento e desenvolvimento do mundo, que aconteceu em Orlando há algumas semanas. E eu vou fazer num formato um pouquinho diferente aqui com vocês, né? Vou colocar minha tela aqui, vou escrevendo junto com vocês aqui um pouquinho do que aconteceu. Minha ideia nesse episódio aqui desse vídeo do canal é compartilhar com vocês um pouco da estrutura da feira, né? Como que ela foi organizada, até para vocês saberem um pouquinho dessa estrutura e eventualmente se planejarem para participar no próximo ano, que vai ser em San Diego, nos Estados Unidos, e também os meus principais insights do que eu vi lá este ano, né, na discussão entre as palestras, nos estandes dos fornecedores e também muito do que a comunidade brasileira trocou entre si ali durante este evento. Então bora lá? Então, como eu disse, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para fazer isso num formato diferente. Aliás, me diga aqui nos comentários desse vídeo se você acha que esse tipo de formato de vídeo é um vídeo interessante para você assistir, né? Deixa seu joinha aí, compartilha com seus amigos, manda para o pessoal dos seus grupos de WhatsApp esse vídeo no nosso canal aqui no Raiz. Como a gente sempre fala, a ideia é trazer conteúdo para vocês aqui relacionado a treinamento, desenvolvimento, educação corporativa e a ideia é que não seja só de nós para vocês, mas que vocês também participem, né, fazendo parte dessa comunidade, deixando o seu like, encaminhando para as pessoas e principalmente comentando aqui nesse vídeo o que você achou, principais dúvidas, o que você não gostou, o que você gostaria mais que a gente pudesse trazer por aqui. E eventualmente, quem sabe a sua dúvida vira tema de um próximo vídeo ou você mesmo aparece aqui como convidado no nosso canal para a gente bater um papo. Que, aliás, é uma das coisas que a gente pensa para um futuro breve, né? Trazer outras pessoas aqui também para compartilhar um pouco da sua história com a educação corporativa, porque, como você sabe, se já acompanha a gente há algum tempo, a ideia do treinamento raiz é fazer algo extremamente prático, onde as pessoas possam reter o conhecimento, mas também colocar em prática no seu dia a dia nas organizações. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui um pouquinho. Então, como eu comentei, a ATD aconteceu em 2022 agora, de 12 a 18 de maio. E como é que foi estruturado um pouquinho esses dias, né? Então, vamos lá. No dia 12, 13 e 14 de maio foram as certificações. O que acontece? A ATD, ela também tem uma conexão com como é que eu posso dizer assim, uma associação, né, de treinamento e desenvolvimento nos Estados Unidos, que eles promovem alguns treinamentos e certificações. Assim como a gente tem no Brasil, né, da BRH, a CBTD, enfim, aqui nos Estados Unidos, né, na América do Norte também tem, a ATD faz esse papel de certificar as pessoas e uma série de boas práticas ali de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Então, nesses dias aconteceram apenas os encontros de certificações, que foram na quinta, sexta e sábado. Dia 15 de maio, o que aconteceu foram as palestras patrocinadas. Então, muitos dos expositores que estavam na feira, eles tiveram esse espaço no domingo para poder fazer as palestras, né, patrocinadas. Trouxeram muito conteúdo e, obviamente, ao final, né, cada um fazia ali o seu jabazinho, o seu lobby para o seu produto ou para o seu serviço, enfim. Domingo foi basicamente esse o conteúdo. E aí, do dia 16 ao dia 18, foi a feira em si, onde tinha, né, palestras acontecendo e também a área de exposição com todos os fornecedores lá para poder fazer esses encontros, para poder estar ali trocando com as pessoas em relação aos seus produtos e serviços. Uma coisa interessante aqui da ATD que eu gostei é que o horário da feira, né, da exposição, ele não conflitava tanto com as agendas de palestra. Então, obviamente, tinha uma agenda de palestra no meio do dia que conflitava um pouco o horário da feira, mas a maioria acontecia ou no comecinho da manhã, antes da feira abrir, ou já no final da tarde, depois da feira ter fechado, justamente para que as pessoas pudessem ter tempo de aproveitar os conteúdos, né, das palestras e também aproveitar a feira para conversar com fornecedores, com parceiros de negócio e tentar desenvolver coisas novas ali. Então, do dia 15 ao dia 16 foi a feira, né, feira com as palestras. E o que acontece, né, na ATD, aconteceu comigo particularmente, é
aquela ansiedade de querer poder ver tudo. E aí você entende que é praticamente impossível, porque eu não fiz as contas, tá? Mas devem acontecer de 10 a 15 palestras simultâneas em cada horário, em diversas salas, em diversos locais. E é impossível você estar presente em todas, né? E aproveitar com profundidade. Então, o que aconteceu, isso eu achei muito legal, né? A gente foi numa comunidade de brasileiros por lá, devem ter ido cerca de 50 e poucas pessoas. No grupo onde a gente estava, tinha outros brasileiros também que não acabaram não ficando tão juntos com a gente. Depois eu vou mostrar os números aqui da feira para você. Mas o bacana é que a gente se encontrava, né? Cada um ali falava um pouquinho de quais palestras estavam mais interessados em assistir, quais conteúdos estavam mais interessados em seguir ao longo da feira, né? Ao longo desses 3, 4 dias, e aí depois a gente se reunia no intervalo entre umas palestras e outras para trocar ideia, para falar o que gostou, o que não gostou, o que achou dos conteúdos ou não. Então essa foi uma forma da gente poder explorar mais aquele ambiente e também, né, aprender mais uns com os outros ali, já fazendo uma pequena comunidade de aprendizagem dentro da feira da ATD. Então isso foi uma coisa muito bacana que me chamou a atenção ali, de participar junto com uma comunidade de pessoas, né, que estão com os mesmos desafios, buscando coisas similares, que a gente ia ali poder explorar de uma maneira geral toda a feira. E aí, agora que eu já expliquei para você um pouquinho de como é que funciona a estrutura geral da feira, nos dias, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade nesses 4 dias, domingo, segunda, terça e quarta, né, a partir ali do dia 15 de maio até o dia 18, que é onde eu pude participar dos conteúdos, interagir com as pessoas, participar de palestras, visitar a feira. Vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu vi de mais interessante em cada dia e, ao final, né, trazer meus principais insights aí dessa participação, né, na feira da ATD. Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou colocar domingo. O que aconteceu no domingo? Como eu falei com vocês, domingo foi o momento onde os expositores eles tiveram, né, as suas palestras. Eles tinham espaços ali que eles podiam fazer palestras patrocinadas. E o que mais me chamou a atenção foi que, de maneira geral, né, a maioria das palestras elas estavam, né, com esse objetivo: competências em primeiro lugar. E aí eu gostaria também de comentar que muito se falou, né, sobre aquela história das falácias dos números, de você ter horas de treinamento, quantidade de pessoas participando em treinamento, aqueles indicadores que a gente já comentou aqui no treinamento raiz, né, que a gente chama de indicador lero-lero, né, como principal objetivo. E esse não deve ser nem de longe o principal objetivo de uma área de educação corporativa, mas sim o desenvolvimento da competência das pessoas. E interessante que eles colocaram, né, em alguns casos, até que as pessoas elas não precisam cumprir necessariamente toda a trilha de aprendizagem para desenvolver uma competência. Pode ser que no meio do caminho elas já tenham desenvolvido algumas competências que são extremamente fundamentais para a atividade delas. E a gente precisa entender um pouquinho melhor como navegar a respeito desse desenvolvimento de competências. Mas muito foi se falado nisso, competência em primeiro lugar. Uma outra coisa também que me chamou bastante atenção, e aí de diversos fornecedores, foi isso aqui: quem são os verdadeiros aprendizes? Aprendizes. Vocês me corrijam aí se eu estiver escrevendo alguma besteira aqui. Português não é muito meu forte. Vamos lá. Quem são os verdadeiros aprendizes? E foi muito interessante de ver, pessoal, que não importava, né, qual era o conteúdo da palestra ou do encontro ali. Sempre começava com essa pergunta: e aí, quem são os nossos verdadeiros aprendizes? Quem são os verdadeiros aprendizes da sua organização? Qual que é o perfil? E eu vou falar um pouquinho mais para frente depois sobre isso, mas eles focaram muito nessa primeira questão, a clareza de você saber quem é o seu público. Antes de falar de tecnologia, antes de falar de formato de conteúdo, antes de falar de novidades, de tendências, de inovações, antes de qualquer assunto, eles trouxeram muito essa reflexão sobre clareza de quem é o seu público-alvo de fato para aquela ação. Dentro de uma organização, você pode ter um público-alvo, né, mais genérico, que você usa para a maioria dos seus caminhos de aprendizagem,
mas também existem os públicos distintos ali de cada área, de cada setor, né, de cada ação específica que você precisa fazer, e é fundamental, antes de iniciar qualquer ação de aprendizagem, você buscar ter clareza de quem é seu público, quem é o verdadeiro aprendiz, né, daquele conteúdo, daquele caminho de aprendizagem. Então isso, assim, e foi interessante de ver que, independente do fornecedor, independente do produto que estava sendo ofertado no final, ou do serviço, a conversa sempre começava com um olhar para o aprendiz, né? Então, o aprendiz no centro para que as coisas possam realmente funcionar e fazer sentido. E uma outra questão também, que foi bastante discutida, é como estamos nos adaptando ao formato atual de trabalho. E aí foi interessante que a discussão não era novo normal, pós-Covid, não é isso. É o formato atual de trabalho. O formato atual de trabalho tem seus desafios, como teve o formato atual de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e como vai ter o formato atual do amanhã. Esse ponto de vista me chamou bastante atenção também. É como a gente pensa na coisa. Não é só aquela questão de qual é a inovação, qual é a tendência do futuro, para ficar tentando antecipar a coisa que está lá na frente para hoje e não se preocupar no formato de hoje, aquilo que funciona agora para você, para sua organização, que está alinhado com o seu objetivo de educação corporativa, com a sua capacidade de investimento, com a sua capacidade de implementação, né? As pessoas às vezes discutem muito sobre novidades e tendências, mas não se preocupam, né, se o investimento que ela tem disponível é capaz de proporcionar aquilo, ou se os recursos que ela tem de pessoas, de gente para poder, né, atuar naquele desenvolvimento, naquela entrega, é possível, é factível. Então, esse foi muito o foco da discussão também em alguns momentos. E aí, né, qual que é o formato atual de trabalho da sua organização e como que a gente está se adaptando a isso? Como que a gente sai do que era antes para o que está agora? E aí, de verdade, não foi essa historinha de pós-Covid, antes era Covid, agora é pós-Covid, nada disso. É uma reflexão que pendura para sempre. Como que era antes, como que é hoje. Antes do Covid tinha uma situação, durante o Covid teve outra. Agora a gente está vivendo isso. Daqui 2 anos pode ser uma outra situação essa comparação. Mas se a gente tiver nesse intuito genuíno de entender como que a gente está adaptando a nossa educação, né, aquilo que a gente promove para as pessoas com o momento atual das pessoas, o momento atual da organização. Esse é o grande papel da área de educação corporativa. Fechando aí o domingo, muita discussão interessante. No final sempre tinha uma vendinha ou outra ali, né? Então, se você quer fazer isso de maneira correta, tem aqui minha plataforma, tem aqui meu serviço, etc. Mas as discussões foram bem genuínas, bem interessantes, né? Trouxeram bastante dados, estatísticas, pesquisas, a maioria delas, obviamente feitas ali na região, né, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, algumas Europa. Pouca coisa eu vi com grande base de dados de pesquisa em relação à América Latina, que é o nosso mercado no Brasil, mas ainda assim eu vi uma discussão bem profunda e genuíno interesse das pessoas em entender, né, como o raio-x atual está e como que a gente está lidando com isso. Muito mais do que tendências, futurologia, o que vem pela frente, mas mais como a gente está fazendo bem feito aquilo que a gente precisa fazer hoje. Este foi o domingo. Aí a gente passa para segunda-feira. Deixa eu colocar aqui. Segunda-feira. Vou dar um negrito aqui para a gente separar. A segunda-feira já começou, né, o evento em si, onde as palestras não eram só as palestras patrocinadas, mas também tinham palestras de escritores renomados, né, pessoas bem renomadas no mundo de T&D. E também a abertura da feira. A feira ela só funcionou na segunda, na terça e na quarta, assim como essas palestras não patrocinadas. E aí, a primeira palestra que nós tivemos, a palestra de abertura da segunda-feira, foi a palestra da Sarah. Tô pegando minhas notinhas aqui, ó. Sarah Blakey. Ela é a fundadora da Spanx, que é uma empresa voltada ao público feminino,
e ela foi a primeira bilionária que, né, tem a história registrada ali de ter começado do absoluto zero. E foi muito interessante, muito inspiradora, né, a palestra da Sarah. Aquela história de como que você ajusta o seu mindset apesar dos desafios, né? Ela conta um pouquinho de como que a família dela, né, foi suporte durante esse processo, como que as coisas que aconteceram ao redor da vida dela ajudaram a ela a encontrar esse caminho. A Sarah, mãe de 4 filhos, uma série de desafios, e ainda assim ela conseguiu, né, entender qual era o seu caminho ali. Então, uma palestra mais motivacional, mais inspiradora sobre essa mentalidade de realização. E aí eu quero que você fique com essa palavra, que isso tem tudo a ver com o que foi discutido na TD. Realização. Acho que talvez a segunda-feira, né, e de tudo que eu consegui ver nessa segunda-feira, talvez essa foi a palavra que ficou para mim sobre como que a gente realiza as coisas. Então começou com um discurso bem motivacional, inspiracional, de uma pessoa que não só pensou em algo, mas que foi lá e realizou dia após dia, com consistência, até construir um negócio bilionário e causar impacto na vida de muitas pessoas. Então, a nossa capacidade de realmente realizar. E, obviamente, a gente não consegue, né, de repente, estamos hoje, realizar algo que seja bilionário hoje mesmo, amanhã. Mas se a gente pensar na construção, em como tudo isso acontece ao longo do tempo, a gente sim pode encontrar um caminho de realizar coisas grandiosas, né? Um passinho depois do outro, mas sempre nesse pensamento de crescimento. Então, a palestra da Sarah foi mais ou menos nesse sentido, e aí a feira se abriu e começou. Eu vou deixar, né, para o final um pouquinho meus principais insights com relação à feira, às tecnologias, o que vem de novo por aí, para você guardar isso para o final, falar um pouquinho aí, continuar falando de cada dia. Terça-feira, vamos lá, terça-feira. Vou falar da terça-feira. Terça-feira também, né, como na segunda-feira, começou com uma palestra keynote speaker, então aquela palestra onde todo mundo se reúne para lá, não tem nada competindo com essa palestra, do mesmo jeito que foi na segunda com a Sarah, na terça-feira todos fomos para o auditório para a palestra com o Jay Shetty, que é o escritor do livro Pense como um Monge. Pense como um monge, ou Think Like a Monkey, como eles falam lá nessas monkey. Eu nunca sei falar direito essa palavra, mas enfim. Ele viveu, né, 4 anos lá no Tibete, junto com os monges, enfim. E aí largou a carreira corporativa, foi para lá, voltou e está trazendo esse ensinamento, né, de como a gente pode equilibrar a nossa vida, o nosso propósito com a vida e o propósito das organizações. E como eu falei que na segunda-feira, para mim, a palavra que ficou foi realização, e como a gente realiza as coisas, essa foi a discussão. Na terça-feira, para mim, a palavra da ordem do dia foi propósito. Começou com essa palestra do Jay, que foi extremamente inspiradora, sobre como que a gente busca propósito, mas não apenas daquela forma romântica, sabe? Mas o propósito colocado em prática, o propósito que está alinhado com a organização e que a gente, né, se sente parte. Porque é muito difícil nos dias de hoje a gente falar sobre propósito individual, enfim, e não fazer as pessoas terem uma orientação para conectar isso com o propósito das organizações. No final do dia, o nosso objetivo, como área de educação corporativa, é que as pessoas, né, aprendam o melhor para poder executar as suas funções da melhor maneira, mas também que elas aprendam a ser melhores indivíduos, não somente melhores profissionais. E isso foi um tema muito discutido também nas palestras ao redor da terça-feira, sobre como que as organizações têm trabalhado, né, a conexão entre o propósito organizacional e o propósito individual de cada colaborador. E como que isso, né, tem transformado organizações em, de repente, organizações medianas, a organizações de altíssima performance, quando conseguem, né, desenvolver uma cultura e colocar um time todos, né, alinhados em propósito. Vai soar piegas falar que todo mundo tem que ter o mesmo propósito, porque não tem. Isso também foi discutido, né? Especialmente em organizações muito grandes. É difícil você conseguir conciliar, né, todos com o mesmo propósito, todos, né, abraçando e andando juntos. As pessoas podem ter sim propósitos
pouco distintos, mas é fundamental o papel da organização em conciliar isso de uma forma que esteja alinhado minimamente com o propósito organizacional. E foi provado lá diversos números também, estatísticas, pesquisas, mostrando o quanto as organizações que trabalham esse senso de propósito com seus colaboradores, elas conseguem ter melhores resultados, melhor desempenho no médio e longo prazo. E especialmente, né, e aí a gente está vivendo um pouco disso, desse viés no Brasil, que é o alto turnover, que é quando as pessoas estão deixando as organizações para qualquer outra propostinha um pouquinho melhor para outro lugar, mas quando as pessoas têm realmente esse propósito conectado, isso não acontece com tanta frequência. Os números de turnover, né, de pessoas saindo da sua organização, descem radicalmente, porque as pessoas entendem o motivo de estar ali e sabem que não é por conta de um benefíciozinho aqui ou um aumento de salário ali que isso vai mudar significativamente na carreira. Então, a discussão da terça-feira, né, de maneira geral, foi sobre propósito. E aí, né, só trazendo para vocês também uma reflexão, né, do método do Jay para realizar esse propósito, ele até fez uma brincadeirinha aqui com a palavra time, né? Time. Que do inglês de tempo. E pra gente tempo também. Ele falou, tudo é tempo. A nossa vida é tempo. É o que nós fazemos com o nosso tempo. E aí ele trouxe, usando essa palavra, né, 4 inspirações para que a gente use melhor o nosso tempo. Então, primeiro, né, do tempo, thankfulness, que é a gratidão. Primeira coisa que a gente precisa fazer para realmente começar a buscar uma vida com propósito é exercitar a gratidão. A gratidão por aquilo que a gente tem, a gratidão pelos desafios que a vida coloca na nossa frente, a gratidão pelas pessoas que estão ao nosso redor, a gratidão pelas oportunidades de errar, pelas oportunidades de aprender. Enfim, de maneira geral, a gente precisa exercitar profundamente, diariamente, a gratidão. E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar inspiration. Opa, tá faltando um S aqui. A gente começa a trabalhar inspiração. Inspiração que é algo que nós podemos buscar, obviamente. Pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente ouve histórias interessantes, a gente se inspira nessas histórias, mas a gente não precisa ficar dependente de que essa inspiração venha até nós. A partir do momento que você começa a ser grato pelas coisas, você também começa a enxergar caminhos para você buscar a sua própria inspiração, a sua própria energia, né, fundamental ali para continuar crescendo, continuar entregando, continuar produzindo aquilo que te inspira. Então, primeiro, gratidão, depois inspiração. E aí tem uma palavra que um monge não poderia deixar de dizer, meditation, que é a meditação. Parar um pouquinho, de tempos em tempos, né? No caso dele, faz todo dia, mas ele sabe que isso é um desafio que, para ele, foi um grande desafio lá quando foi passar o tempo junto com os monges. E hoje ele já tem uma rotina um pouco mais estabelecida para isso, mas que na maioria dos casos das pessoas no dia a dia não é tão simples assim, mas incluir algum momento com uma frequência legal para você de meditação a respeito daquilo que você já conquistou, a respeito daquilo que são seus objetivos, seus sonhos pessoais, o que é quais são as suas ambições de vida, de carreira, de família, de pessoa, de impacto, né, na sociedade. Meditar a respeito disso ajuda a trazer clareza e ajuda a elucidar para você os melhores caminhos para conquistar isso. Então, agradeça, se inspire, medite a respeito daquilo que você quer e aí, por fim, exercise. E aí o exercise é em 2 aspectos. O exercitar de fato aquilo que você está querendo alcançar. Então, se você quer progredir na carreira, quer ensinar mais pessoas, aprenda mais, coloque em prática um pouco daquilo. E também exercitar o físico, né? Manter o seu corpo saudável, que ele entendeu muito que com corpo saudável, mente saudável, né? A gente vive num equilíbrio. Então, se uma das 2 coisas não estiver bem alinhadas, a chance são que a gente não consiga produzir muito e ir para frente da maneira que precisa ir. Então, vamos lá. Recapitulando, você buscar ser grato pelas coisas, buscar inspiração para aquilo que te move, que te motiva, também ter um tempo para meditar a respeito daquilo que você já fez, daquilo que você gostaria de fazer, de impactar,
né? E por fim, exercitar isso, exercitar seu corpo e exercitar essa sua vontade de causar impacto. Ele até no final ele falou assim, ó, se eu pudesse revisar, porque acredito que isso esteja no livro dele, eu ainda não li o livro, né, mas acredito que isso esteja no livro, porque ele falou, se eu pudesse hoje, eu adicionaria, né, mais uma letrinha nesse acrônimo aqui, que seria a S, então como se fosse times, né, e o S de sleep. Ele falou que uma pessoa que não está bem descansada, ela não consegue produzir com energia e com vitalidade necessária. Então é muito importante você entender como você pode descansar bem, né? Dormir bem. E aí tem uma série de dicas que ele deu lá a respeito disso, né? Conectado com, né, você prestar atenção na sua alimentação, prestar atenção na sua rotina, naquilo que te faz bem, naquilo que te faz mal, para que você tenha, né, um tempo de descanso que te ajude a renovar suas energias para seguir em frente. Então, só trazendo um pouquinho mais de detalhes aí sobre a palestra do Jay, que foi realmente inspiradora. Então, vamos lá. Recapitulando aqui, no domingo a gente falou sobre as competências em primeiro lugar, palestra de fornecedores. Na segunda-feira, palestra da Jay, e aí eu não coloquei aqui, né? Vou colocar palavra do dia, execução. Só tirar aqui o negrito para chamar atenção aqui. Na terça-feira, tivemos a palestra do Jay, que ele falou um pouquinho sobre time. E aí, para mim, palavra do dia foi... Qual foi a palavra do dia que a gente utilizou aqui? Propósito. Legal. E aí chegamos na quarta-feira, que foi o último dia. Quarta-feira, último dia, a palestra de fechamento. E aí, diferentemente da segunda e da terça-feira, onde segunda e terça a palestra do keynote speaker, né, do palestrante principal, foi a primeira coisa que aconteceu no dia. A palestra da quarta-feira foi a última coisa que aconteceu no dia na feira, como uma palestra de encerramento. Foi a palestra do Bert Jacobs, do Life is Good. Eu confesso que eu não conhecia a história do Bert Jacobs. Ele criou uma inspiração. Você deve facilmente encontrar, né, a história dele também no YouTube aqui. Enfim, ele criou uma marca de camiseta. Ele começou a fazer camisetas com o irmão dele com a frase Life is good. Simples assim. Aí começou a vender no bairro, e aí de repente começou a receber demandas de outros lugares, e aí aquela camiseta foi inspirando pessoas, e eles começaram a incluir algumas outras coisas na camiseta, mas, gente, camiseta simples assim, sem nada demais, escrito Life is Good. E aí ele contou como isso cresceu e como ele encontrou, né, na verdade, o propósito dele e a inspiração que ele precisava para não somente mudar a sua própria vida, mas mudar a vida de uma comunidade, mudar a vida de várias pessoas, justamente com esse foco, entendendo que apesar de tudo que acontece, cara, a vida é boa. A vida tem muita coisa legal acontecendo. Por maiores que são as nossas dores, os nossos desafios, os nossos desesperos, muitas vezes, a vida é boa. A gente precisa entender que estamos aqui, temos algo bom para cumprir, já passamos por vários desafios e coisas boas e vamos passar por novas, e é nosso papel, especialmente o nosso papel, né, como pessoas que atuam na área de desenvolvimento de outras pessoas, transmitir isso, né, para as pessoas. E muito disso é papel de quem se coloca à frente, de quem está ali, né, dando aquele primeiro passo na frente de um grupo e mostrar para essas pessoas como é importante entender que a vida é boa e a gente encontrar nisso ferramentas positivas de inspiração, de transformação e de propósito. E aí, com isso eu chego na palavra que para mim representa o quarto dia, não, quarta-feira. Liderança. Muito, deixa eu só puxar aqui para cima, então pegar aqui todos os dias aqui para vocês. Se falou bastante também nesse dia, nas palestras, nos eventos, sobre liderança. Gente, e aqui é a minha percepção, tá? Talvez outras pessoas que participaram desse evento tenham percepções diferentes. Para mim, daquilo que eu participei, do que eu tive a oportunidade de interagir com as pessoas,
esses foram os grandes, né, motes de cada dia, né, na minha percepção. E para mim na quarta-feira foi liderança. Muitas discussões voltadas para o tema de liderança, de como que a gente prepara, cuida e acompanha a liderança no seu processo de desenvolvimento e como essa liderança ela tem impactado toda a organização, né, replicando aquilo que ela está sendo cuidada. Então, se a gente cuida bem da educação da liderança, está próximo, como que a liderança ela replica aquilo para a organização, como que ela transmite aquilo para a organização. Então, diversas discussões a respeito aí do tema liderança para mim na quarta-feira. Então, fechando aqui, né, o dia a dia da ATD, no domingo, palestras, né, com os fornecedores, onde para mim o tema principal foi competências em primeiro lugar, então vamos olhar para as competências das pessoas. Na segunda-feira, muitos falando sobre execução, então as palestras sobre como executar as coisas, como executar no modelo híbrido, como executar treinamento disso, como executar aquilo, foi muito do que eu vi. Na terça-feira, muitas discussões sobre propósito, sobre como conectar o propósito dos indivíduos com a organização, como fomentar essa cultura, como disseminar essa cultura de, né, fazer com que as pessoas tenham ciência de que o erro acontece, mas que elas precisam entender que elas estão ali por algo mais, não somente, né, por aqueles benefícios que elas recebem no final do mês, enfim. E na quarta-feira, muitas discussões bacanas sobre liderança e qual o papel do líder em todo esse ecossistema das organizações, qual o papel do líder em todo esse, né, entorno a respeito dos propósitos, das competências e da capacidade de execução, né, das pessoas, dos times e das organizações. E aí, para já caminhar para o encerramento desse vídeo, eu quero falar dos meus principais insights. Então, vou colocar aqui, ó, principais insights que eu tive participando dessa ATD. O primeiro deles, como eu falei aqui, sobre liderança. Né? Liderança. Só puxar aqui para cima para focar aqui apenas nos principais insights. Legal. Principal insight, liderança. Eu falei aqui na quarta-feira, né, que eu senti um pouco mais dessas discussões profundas, mas de maneira geral, em todos os dias, a gente teve muitas discussões sobre qual é o papel real do líder dentro das organizações, no fomento da sua cultura, no fomento das aprendizagens das pessoas, né, em como que eles transmitem esse senso de pertencimento, esse senso de time, de conjunto, para que as organizações tenham resultado. Então, muito se falou de liderança. Também uma outra coisa que se falou bastante, equilíbrio emocional nas organizações. Né? E aí o papel da área de treinamento e desenvolvimento, de educação corporativa, não somente como aquele que desenvolve um profissional para fazer melhores entregas, serem mais produtivos, etc, etc, mas também uma área que cuida do indivíduo, da pessoa, e como que a gente tem cuidado desse equilíbrio, né, para que a pessoa realmente ela possa absorver o máximo possível daquilo que ela precisa aprender para se desenvolver na vida e na carreira. Muitas discussões a respeito de que se a gente não cuidar bem do emocional das pessoas, as ações de treinamento podem ser as melhores do mundo, as ações de aprendizagem podem ser as mais flexíveis e mais modernas do mundo, não vai ter aderência. As pessoas precisam estar, primeiramente, emocionalmente preparadas para poder, sim, passar por um processo de transformação, de aprendizagem, de mudança, de agilidade. Então, isso também me chamou bastante atenção. Uma outra coisa que, cara, isso talvez para mim foi o ápice das discussões, né, nessa ATD, foi a masterização. Eu não sei se a palavra existe no português, mas vamos lá, masterização do básico. O que isso quer dizer? Eu sei que vocês devem estar ansiosos aí para saber quais são as novidades, o que vem pela frente, o que vem no futuro, né, metaverso, aquelas coisas todas, o que tem de disruptivo, etc. Gente, eu também fui para a ATD com um pouco dessa expectativa e essa parte da minha expectativa foi absolutamente decepcionante, porque eles não falaram disso. Assim, uma outra coisinha aqui, ali, diante de uma vastidão de outros temas, mas praticamente todos os encontros que eu pude participar,
de palestras, de interação com os estandes, de conversa com pessoas que participaram de outras palestras, o quanto todos ali estavam preocupados em transmitir isso, essa mensagem, masterização do básico, ou seja, você ficar muito, muito bom e ter muita atenção para aquilo que realmente importa primeiro. E aí, né, eu não posso deixar de fazer uma correlação com o que a gente defende aqui no Raiz, né, que é os 5 P's. Cara, primeira coisa, propósito, como a gente já se falou. Propósito. E aí, olhando para a área de educação como propósito, né, não somente para colocar aqui, para ficar bem fácil de entender. Propósito. A área de educação, o propósito da área de educação corporativa dentro das organizações, o propósito de você, profissional da área de educação corporativa, né? Isso está bem alinhado, você tem bem definido isso, você sabe realmente onde quer chegar, que impacto você quer ter, você tem claro isso com você tem claro o propósito da sua organização, porque não adianta nada você ficar falando que todo mundo tem que estar alinhado com o propósito da organização, com o seu propósito pessoal, se você da área de educação corporativa não tem isso claro, não tem isso definido. Então, né, comece com você realmente tendo muita clareza e muita certeza desse caminho. E aí, o segundo passo aqui, público, que a gente chama no Raiz de público, né, da nossa metodologia de 5 P's, mas lá também muito falado sobre persona. E aí, você conhece verdadeiramente os seus aprendizes, as pessoas da sua organização, como elas querem, como elas gostam de aprender, ou você só está preocupado em trazer o que é disruptivo do mercado sem necessariamente conectar aquilo com a sua realidade financeira, de gente para executar, de público, de conhecimento prévio das pessoas em relação àquilo. Então não adianta nada você trazer algo que é muito fora da caixa, as pessoas não vão conseguir conectar. Talvez aquela experiência do muito fora da caixa chame mais atenção do que o aprendizado que você quer transmitir. Então eles falaram muito, gente, muito sobre como conhecer o seu público é fundamental. Assim, não existe outro caminho. Fique muito bom nisso, fique PhD em conhecer o seu público. Antes de qualquer outra coisa, antes de querer ser disruptivo, antes de querer trazer inovação para a sua organização, antes de querer usar um LMS, antes de qualquer coisa. Fique muito bom, muito boa em entender quem é o seu público ou como o seu público se divide dentro da organização, quais os tipos, né, e como que eles preferem aprender, para daí sim você começar a pensar, né, no caminho. E aí é onde a gente entra no plano, que é o caminho. Né, como que a gente faz esse caminho para esse público que a gente identificou. E aí esse caminho, aí sim, diversas opções. Isso foi muito o que foi discutido na feira, nos estandes, né? Os caminhos para chegar lá, mas com o básico muito bem feito. Você conhece o seu propósito, está alinhado com a organização, conhece o propósito da organização, principalmente conhece seu público. Aí sim você fica preparado para encontrar um caminho que seja mais adequado, né, para alavancar a aprendizagem desse público. E aí vamos para um lado de performance. Gente, a quantidade de palestras falando sobre esse tema, performance, como que você mede, como que você entende os números, como que você busca informações dentro da organização para realmente definir se uma ação foi bem sucedida ou não foi bem sucedida. Isso foi muito discutido, muito discutido. Obviamente, em alguns casos, quando eram palestras patrocinadas, o fornecedor ele meio que falava assim, o ideal é que você busque esses números, porque óbvio o serviço ou a proposta dele de plataforma trazia aqueles números para vocês tomarem as decisões. Mas foi interessante ver como que existia essa preocupação de forma geral, né, nas palestras, nos estandes, de como você vai realmente entender se a sua ação, se o seu trabalho está dando o resultado esperado pela organização. E, de novo, não é só sobre quantidade de horas, quantidade de pessoas treinadas. E aí, se a gente fizer o link com aquele primeiro assunto de competências primeiro, é como avaliar essas competências dentro da organização. E aí, por fim, né, pitch, que a gente chama, e de fato, né, grandes discussões a respeito de como, né, a área de desenvolvimento tem comunicado isso para as pessoas, tem comunicado isso para organizações. Aí sim, muitas ferramentas, muitas plataformas que ajudam nesse sentido, né, de
de comunicação, de espalhar a informação para que todos tenham acesso, que não fique algo somente restrito, um conhecimento restrito com a área de desenvolvimento de pessoas, mas sim que seja um conhecimento da organização. Isso também foi algo bem falado. E aí também, outra coisa, autonomia de aprendizagem. Esse foi um tópico que eu vi em algumas palestras, não vi muito, tá? De novo, também não pude participar de todas, gostaria, mas das que eu participei, falando um pouco da questão de autonomia da aprendizagem, que é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente entende que a autonomia é deixar um catálogo aberto para que a pessoa possa fazer o que ela quiser, e o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem o que querem fazer, ou não sabem se aquilo que ela realmente quer fazer é aquilo que a organização precisa. Então a autonomia, ela precisa ser estimulada para que as pessoas busquem o aprendizado, mas ela não pode ser simplesmente coloquei a plataforma, coloquei um monte de conteúdo, agora o meu colaborador tem autonomia de aprendizagem. Não é por aí, porque se ele não conseguir ser capaz de conectar o que ele quer aprender com aquilo que a organização precisa que ele aprenda, a gente não está falando de uma autonomia leviana. E aí totalmente conectado com, né, aquilo que a gente já falou até agora, sobre conhecer muito bem o público, conhecer muito bem, né, como medir o sucesso dessas ações, para daí sim olhar e falar, temos uma autonomia de aprendizagem dentro da nossa organização, porque as pessoas têm liberdade para aprender e elas sabem o aprendizado que elas precisam buscar para elas como indivíduo, mas também para elas como profissionais dentro de um ecossistema da organização. Então, isso sim é uma liberdade consciente, não é simplesmente ter acesso a tudo e não saber se o que as pessoas estão querendo aprender está fazendo sentido com o que a organização precisa. Então, colocaram a autonomia de aprendizagem muito nessa linha. E por último, futuro. Ouvi pouquíssimas discussões a respeito de futuro. Metaverso, uma conversinha aqui, outra ali, né? Falando um pouquinho de tecnologia. Mas, de novo, as pessoas lá estavam muito preocupadas, né, em como fazer o momento atual funcionar. E aí eu vou até voltar para minha câmera aqui, só trazer para vocês, né, uma reflexão particular que eu tenho, especialmente com relação ao que a gente passou nos últimos 2, 3 anos, né, essas mudanças comportamentais e tecnológicas, né, que a gente precisou passar. Eu sinto que estamos no seguinte momento, como se tivéssemos passado um bom tempo debaixo d'água, quase se afogando, e agora a gente conseguiu botar a cabeça para fora. Então a gente ainda está respirando e tentando entender o que aconteceu. A gente ainda não tem muita noção do que de fato aconteceu. E aí por isso que qualquer especulação hoje sobre o futuro, no meu ponto de vista, e me pareceu que isso foi, né, um consenso ali na feira, mesmo que não combinado, que qualquer especulação de futuro hoje tende a ser um pouco leviana, porque a gente ainda precisa cuidar muito bem do presente. A gente acabou de passar por algo que realmente mexeu com as organizações, mexeu com a forma que as pessoas trabalham. Acho que a gente não teve em nenhuma época da história uma disrupção tão grande em tão pouco tempo, em tão larga escala, porque a gente já passou por algumas disrupções assim, mas era uma empresa, um setor específico. Agora todas as empresas de todos os setores da comunidade precisaram passar por essa disrupção. Então a gente ainda está entendendo o que aconteceu para daí sim sedimentar esse conhecimento e pensar em como ajustar isso lá para frente. Por isso que eu acredito que o foco, né, principal mas o foco da ATD esse ano foi sobre momento presente, né? Opa, fica aí quietinho o microfone. Foi momento presente, sobre como a gente está cuidando do momento presente, como a gente está preparado para o momento presente, como a gente entende o momento presente, para daí sim, a partir do momento que a gente masterizar isso, ou seja, ficar extremamente bom e eficiente em cuidar disso, aí sim começar a pensar, né, em coisas para o futuro, para o longo prazo. De momento, foque nas competências necessárias para a sua organização ter sucesso. Seja muito bom em identificar como você é capaz de executar isso. Seja muito bom em planilhar qual é a sua, eu falo planilhar, mas assim, de ter, né, os dados de quem é o seu público, como que o seu público se comporta dentro da organização, como a organização espera que o seu público se comporte,
E aí sim, você começar a buscar caminhos para poder fomentar o aprendizado, fomentar as boas práticas dentro da sua organização, muito passando também pelo papel da liderança, que tem, né, uma chavinha fundamental aí nesse processo de disseminação de cultura e conhecimento dentro da organização. Bom, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Eu sei que tem muita coisa, muita informação, tem muita opinião particular de alguém que participou de um evento e não pôde participar de todas as palestras ou visitar todos os stands ou conversar com todas as pessoas. Espero que você tenha gostado. Se porventura você ouviu de outras pessoas, outras experiências em relação a essa feira, comenta aqui embaixo, né? Ou marca aqui embaixo uma pessoa que você gostaria que assistisse esse vídeo também. A ideia é trazer um pouquinho de discussão e, óbvio, né, diz aí se você concorda com os pontos, se você está vivendo isso dentro da sua organização, se alguma coisa que você assistiu aqui, né, do que eu falei, do que eu vi lá na TD, fez sentido para você ou faz sentido para o seu papel hoje, se valeu a pena passar esse tempinho aqui junto comigo a respeito dessa minha visão sobre o que aconteceu na TD, e eu espero poder trazer ainda mais conteúdo para vocês relacionados a essa minha participação. É óbvio, não dá para colocar tudo aqui num vídeo de meia hora, 40 minutos, uma hora, mas eu quero trazer, né, à medida que o tempo for passando aqui, trazer alguns principais insights, né, do que foi visto lá, além desse vídeo aqui para vocês hoje. E em breve, né, teremos a versão brasileira acontecendo, a CBTD acontece agora em junho, né, então fique atento, vou deixar o link aqui embaixo para inscrição, então se você ainda não conhece, nunca participou da feira, da conferência da CBTD, da Conferência Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né, clica aqui embaixo, dá uma inscrição lá, dá uma olhada, faz a sua inscrição, participe, porque vai ser um ambiente muito bacana também de troca, de aprendizagem. E aí sim, talvez descer um pouquinho mais, né, para a nossa realidade ali na América Latina, no Brasil, do que as organizações estão passando. Ali vai ter muita coisa bacana também em discussão. Isso aí, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!